Oi, pessoal. Eu sou a Heloísa e eu estou com um trabalho de divulgação dos preceitos e ensinamentos do Mestre Jesus e a busca da regeneração e moral da humanidade. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. E hoje a nossa convidada é a Sônia Brandão. Oi, Sônia, tudo bem? Bom dia, Heloísa. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Que Deus nos abençoe, sim. Estou sim. Obrigada. E vamos dar início ao Evangelho comentado, capítulo 32 do livro Jesus no Lar, a fé vitoriosa. Destacava André certas dificuldades na expansão dos novos princípios redentores de que o mestre se fazia emissário e se referia aos fariseus com amargura violenta, concitando os companheiros à resistência organizada. Jesus, porém, que ouvia com imperturbável tolerância a argumentação veemente, asseverou tão logo se estabeleceu o silêncio. Nenhuma escola religiosa triunfará com o Pai, ausentando-se do amor que nos cabe cultivar uns para com os outros. E talvez porque se manifestasse justificada expectativa em torno dos apóstolos, que a sua divina palavra sabe a tecer, contou muito calmo. Na época da fé selvagem, 3 homens primitivos, com as suas famílias, se localizaram em vasta floresta e, findo algum tempo de convívio fraternal, passaram a discutir sobre a natureza do Criador. Um deles pretendia que o Todo-Poderoso vivesse no trovão. Outro acreditava que o Pai residisse no vento e o terceiro que ele morasse no sol. Todos se sentiam filhos dele, mas queriam a viva força, a preponderância individual nos pontos de vista. Depois de ásperas alterações, guerrearam abertamente. Um dos 3 se munira de pesada carga de minério, outro reuniu grande acervo de pedras e o último se ocultara por trás de compacto monte de madeira. Achas de lenha e rudes calhaus eram as armas do grande conflito. Invocavam todos a proteção do Supremo Senhor para os seus núcleos familiares e empenhavam-se em luta. E tamanhas foram as perturbações que espalharam na floresta, prejudicando as árvores e os animais que lhes sofreram a flagelação, que o Todo Compassivo lhes enviou um anjo amigo. O mensageiro visitou-lhes o reduto na forma de um homem vulgar, e longe de retirar-lhes os instrumentos com que destruíam a vida, afirmou que os patrimônios de que dispunham eram todos preciosos entre si, elucidando-os tão somente de que necessitavam imprimir nova direção às atividades em curso. Explicou-lhes que os 3 estavam certos na crença que alimentavam, porque Deus reside no sol que sustenta as criaturas, no vento que auxilia a natureza e no trovão que renova a atmosfera. E com muita paciência esclareceu a todos que o Criador só pode ser honrado pelos homens por meio do trabalho digno e proveitoso, ensinando primeiro a transformar os duros fragmentos de minério em utensílios para o trato da terra, nas ocasiões de sementeira. O segundo, a converter as achas de lenha em peças valiosas ao bem-estar. E o terceiro, a utilizar as pedras comuns na edificação de abrigos confortáveis, acrescentando em tudo a boa doutrina do serviço pelo progresso e aperfeiçoamento geral. Os contendores compreenderam então a grandeza da fé vitoriosa pela ação edificante, e a discórdia terminou para sempre. O mestre fez pequena pausa e aduziu. Em matéria religiosa, cada crente possui razões respeitáveis e detém preciosas possibilidades que devem ser aproveitadas no engrandecimento da vida e do tempo, glorificando o Pai. Quando a criatura, porém, guarda a bênção do céu e nada realiza de bom em favor dos semelhantes e em benefício de si mesma, assemelha-se ao avarento que se precipita ao inferno da sede e da fome, no intuito de esconder indebitadamente a riqueza que Deus lhe emprestou. Por isso mesmo, a fé que não ajuda, não instrui e nem consola, não passa de escura vaidade do coração. Pesado silêncio desceu sobre todos e André baixou os olhos tímidos para melhor fixar a mensagem de luz. Então, Sônia, eu gostaria de saber a sua interpretação sobre essa passagem de Jesus. Obrigada. Bom,
como todas as passagens do livro Jesus no Lar, nos convida a uma reflexão dos motivos e das razões por que estamos aqui neste planeta, que é um planeta que eu considero escola, um planeta que às vezes nos conduz a ser enfermos em um hospital, e às vezes um paraíso onde a gente veio descansar um pouquinho, que a gente olha para esse planeta maravilhoso, lindo. Eu não vejo como um planeta de provas, um planeta só de dor, mas um planeta que traz o aprendizado, que traz uma oportunidade para nós vivermos de uma maneira mais equilibrada, que nos dá essa condição. E aí, os vários porquês aqui se encontra relatado. Estamos aqui nesse planeta por quê? Qual é a lição sublime que temos que angariar, que temos que aprender? A lição do amor. Não é a lição do ter, é a lição do ser. A lição do ser, o essencial. O que é o essencial? Primeiramente, ser equilibrado. E quando a gente ama, quando a gente vai depurando esse amor, o amor-ódio, o amor-violência, o amor-orgulho, o amor desafiador, que é muitas vezes as paixões diante da vida, a gente vai amadurecendo e a gente vai entendendo que é um amor suave. Então, quando ele nos coloca nessa escola, ele nos dá várias maneiras de aprender. Nós não ficamos à mercê do nada. Temos que ter parâmetros, temos que ter aqueles educadores que muitas vezes são rígidos, outros maleáveis, né? E temos que ter direcionamento, que são conceitos, filosofias de vida. As religiões, nada mais que são, no meu entender, são uma só, não existe religiões, existe uma religião. Existe uma só convicção de que existe um poder superior, de que existe esse poder que rege o universo, que estabelece a criação das criaturas e que necessita de educar essas criaturas que criaram, né? Ele precisa, como eu acredito, que do átomo que nós fomos criados ao anjo que seremos, precisamos entre si, átomo e anjo, de conhecer, de experienciar, né? E até saber quem é Deus, como hoje nós sabemos, temos uma concepção de Deus diferente daquela que quando fomos criados tivemos, assim como nós temos filhos que muitos ainda não entenderam nem quem é Deus, porque as famílias ainda não apresentam Deus para essas criaturas. Outros não, já apresentam Deus desde quando é pequeno. Ó, foi Deus que criou o céu, o sol, e assim fomos nós lá atrás. Então, quando André coloca aqui as dificuldades na expansão dos novos princípios, pensa numa consciência que não está ainda entendendo o conceito de Jesus sobre religião. Não se apega à religião em si como os fariseus naquela época se apegavam. O que eles achavam de religião? Um templo feito de pedra, onde ali eles tinham rituais. Eles aprenderam, nada de crítica, mas eles ainda tinham essa visão, né, da religião como algo que se baseava em rituais, oferendas. Eles ainda não sentiam Deus no coração. Eu não tenho ainda conceitos formados ainda sobre os fariseus, como algumas pessoas colocam. Eu vejo fariseus como eu, como um ser humano que tem muitas dificuldades ainda de aprendizado. E que naquele tempo, eles também tinham a dificuldade de entender que Deus não era o Deus vingador, não era o Deus punitivo, não era um Deus que perseguia e que só aceitava perdoar se houvesse alguma troca, né? Então, eu me vejo como esse fariseu quando eu tenho dificuldade de convivência com meu irmão, quando eu não aceito o meu irmão como ele é, como ele vê o mundo. E assim também a nossa infância espiritual, a nossa infância enquanto ser humano que foi criado e que foi colocado nessa escola. Tiveram certa dificuldade, assim como André, quando começa a despertar para o sentido de Deus como algo grandioso, como algo que é benéfico e não algo que persegue. Porque quando você é perseguido, é algo negativo. Você não faz por amor, você faz porque você tem medo. Então, naquela época, se fazia as oferendas porque se tinha medo de ser castigado.
Assim como nós ainda, no íntimo do nosso ser, nós temos certos receios, porque nós sabemos que no âmago da nossa alma ainda tem dificuldade de aprendizado. Então, o ser humano, cada um está no seu passo evolutivo, na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir. E assim vê Deus de diversas maneiras. O materialista se apega na matéria e vê um Deus que tem que oferecer a ele as condições de vida, que tem que ter o alimento, a roupa, a casa, o dinheiro para poder, talvez, viajar, ir a festas. Ele não vê o Deus como algo que dá as lições difíceis, a dor, como exemplo, como algo que educa, porque o homem não vai ficar preso à matéria a vida toda. Ele não tem essas preocupações. Essa é a condição do nosso irmão, que não devemos jogar pedra. Mas existe outros irmãos que vê o Deus na natureza, que vê o Deus como algo esplendor, mas também que não acredita que o ser humano, além dessa matéria, ele ainda continua vivo. Olha só, existem seres humanos que já entendem que existe um pai, já chama Deus de pai, em que ele educa, assim como seu pai na matéria educa, sua mãe na matéria educa. As filosofias religiosas, elas foram criadas, na verdade, pela nossa ignorância do que é realmente Deus. Se formos olhar o indígena, ele vê Deus aonde? Em tudo que se encontra na natureza. E aí, esse texto é maravilhoso, que ele realmente retrata a ideia que cada um temos do que é o poder superior. O ateu, ele não acredita em Deus, mas ele acredita que existe algo. Porque se ele não acredita em Deus, é porque ele não acredita em algo. Entendeu? Então, na verdade, é a consciência, é a semente que foi plantada e que está sendo regada lá pelas experiências da vida, algumas vezes difíceis, outras mais fáceis, que vão sendo despertadas essas sementes. Até que ela cresceu, ela desabrochou, saiu para a terra, se tornou uma árvore com seus galhos, flores e frutos. E que frutos são esses? São aqueles que já têm a consciência de que o Deus é o poder superior, é um criador que não tem limite para os nossos pensamentos, mas que quando olhamos ao entorno, vemos sentido para a vida. Mas, a partir do momento que crescemos e vemos o sentido para a vida, percebemos que, assim como Deus serve a nós, proporcionando tudo que tem à nossa volta para o nosso crescimento, assim devemos ser úteis a nós mesmos e a todos os nossos irmãos, que é quando ele faz. Não adianta nada você ter todos os recursos materiais, que são as benesses e as riquezas da nossa terra. Deus nos dá de tudo. O conhecimento, aquele pão espiritual que nos alimenta a alma, né? Que nos dá o direcionamento que todos os profetas, mensageiros, tarefeiros, o maior Jesus nos trouxe, mas eles também nos dão as condições materiais para que nós não fiquemos como homens nas cavernas. Nos deu essa possibilidade do progresso material ajudar no intelectual, desenvolver as forças do homem. O planeta escola, ele é completo no que diz respeito ao que o conhecimento que nós necessitamos, a lição que nós necessitamos. E aí, inércia não cabe nesse momento. Porque se você é servido, você tem que aprender a servir. Você tem que ser útil, porque nada de bom você fez além disso. Então, a lição nos traz esse profundo essa reflexão. O que estamos fazendo aqui? Já aprendemos? Então vamos pôr em prática. A teoria sem a prática não funciona. Estudamos muito, agora é hora de trabalhar, é hora de pôr em prática, é hora de amar. E amar é compreender, estar junto um com o outro. É perceber que as lições de Jesus calam fundo na nossa alma e também podem calar fundo na alma do nosso próximo. Esse é um pouquinho do meu entendimento. Espero ter contribuído e espero também que esse Jesus no lar não pare só aqui, que continue e que invada
não só o Brasil, como o mundo, porque esse livro é maravilhoso. Obrigada, Luísa. Ah, Sônia, maravilhoso, verdade. Parabéns, viu, pela interpretação. Você abrangeu aí tão profundamente todos os pontos que Jesus mencionou, né? E essa observação que você fez também da gente, esperamos que o Jesus no Lar esteja com todos, que todos façam essa reflexão. Esse livro é maravilhoso mesmo, por isso que eu também resolvi fazer esse trabalho de divulgação, porque ele é muito esclarecedor e é realmente o caminho da felicidade, né? Se todos seguirem esses conselhos aqui, a humanidade vai ser muito melhor, né? Realmente, eu também eu entendi isso, que eles tinham essas contendas, que aí Jesus falou, não tem que ter briga, né? O ideal é aquela pessoa que tem a fé, mas fica discutindo quem está certo, não é isso que Deus espera de nós, né? Até ele menciona, né? A fé que não ajuda, não instrui, não consola, é vaidade do coração. Então, muitas vezes, as pessoas que ficam discutindo para saber quem está certo, quem está errado, estão lutando por pura vaidade, quando, na verdade, deveriam estar na ação, no trabalho ao próximo, no amor ao próximo, auxiliando, instruindo, consolando. Então, acho que realmente foi uma boa mensagem aqui. Jesus foi super elucidativo com todos da noite e você também. Então, agradeço muito a sua interpretação, Sônia, foi muito profunda e você realmente trouxe aí todos os pontos que nós podemos refletir a respeito da fé vitoriosa, que é muito, muito gratificante ouvir você falando, viu? Obrigada mesmo. Então, pessoal, eu gostaria aqui de agradecer formalmente a Sônia Brandão. Obrigada, Sônia, pela sua maravilhosa interpretação. Muito obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade. Estou aqui disponível sempre. Quando se fala de Seara de Jesus, pode contar comigo. Que bom, obrigada, contarei sim. E você que está assistindo, entendeu? Ficou alguma dúvida? Quer comentar? Quer compartilhar? Contribua também com o seu entendimento. O importante é a gente refletir e agir a respeito. E o livro Jesus no Lar está na internet para compra, está nas bancas e você também pode comprar facilmente pela internet até baixar o PDF. E muito obrigada a todos.